Boa noite, preciosos irmãos e amigos, a todos que nos ouvem. Esperamos que Deus os abençoe nesta leitura, nesse estudo desta mensagem que trata deste problema tão grande. Este é o maior problema no mundo, que é casamento e divórcio. Casamento quer dizer união, divórcio quer dizer separação. Então, deste assunto, união e separação. Jesus foi questionado pelos fariseus, no capítulo 19 de Mateus, você vê isto. Quando ele foi questionado, fizeram-lhe uma pergunta sobre: é lícito ao homem deixar a mulher por qualquer coisa? Jesus disse: ora, no princípio não foi assim. Jesus puxou eles para olhar o exemplo dado por Deus lá no princípio. Então esta mensagem ela vai basear justamente olhando o princípio, porque ali é onde está a semente original. Então eles questionaram: e por que então Moisés deu-lhes o direito de fazer o divórcio, despedir a companheira? Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Então nós estamos olhando, vamos olhar melhor este assunto através do que pregou o profeta, e quero lembrar, ele recebeu isto diretamente de Deus, e isto foi a resposta para a questão de muitos irmãos, o problema de milhares de pessoas. Foi quando Deus falou com ele sobre a montanha, em Tucson, ali junto à pedra, chamamos a pedra do dedo. Tem uma pedra grande, apontada para cima, como um dedo, e uma outra menor ao lado. E o Logos, Deus, em forma daquela coluna de fogo, cor âmbar, subia e descia ali, a ponto que a cidade toda parou para ver aquele fenômeno. As escolas deixou suas classes saírem, as crianças, para ver aquilo. E quando o irmão Brana ele voltou à cidade ali, foi abastecer seu carro, um jovem que o conhecia, um irmão crente, disse: irmão Brana, Deus estava falando contigo naquela montanha, não estava? Ele disse: o que você quer dizer com isto? Eu posso até mostrar o lugar. E apontou. E o irmão Branham, enquanto pregava essa mensagem, logo no final, vamos ouvi-lo dizer: eu não sabia que Deus estava se deixando de ser visto pela cidade. Isto me é comum, mas ele estava me instruindo a respeito destas coisas, casamento e divórcio. Então isso aqui é algo que veio diretamente de Deus, através de um profeta de Deus como Moisés. Sendo profeta de Deus, houve uma condição permitida a ele. Então vamos observar que esta questão de casamento e divórcio existe muitas linhas. Nós paramos no programa passado no parágrafo 63. E vamos começar agora com o parágrafo 64. Lembrando que existem muitas ideias, isso é, muitas pessoas que repensam que isto é o certo, outro aquilo é o certo. Mas se existe uma questão, uma pergunta, por exemplo, eu digo: o que é isso aqui?
Você vai dizer, é uma caneta. De fato, é uma caneta. Ou não é uma caneta? É ou não é? Se há uma pergunta, tem que haver uma resposta certa. Entende? É ou não é? E a resposta certa é é. A resposta errada é não é, ou parece, ou pode dizer qualquer outra coisa. Então, se tem uma pergunta, diz ele, porém, onde há uma pergunta, tem de haver também uma resposta. E agora, sendo uma resposta, como eu disse antes, esta semana, tem que ser a resposta certa. E se recebemos uma resposta para qualquer coisa, ela não está certa, então nós sabemos que foi errado. Porém, você ainda perguntaria até que a verdadeira pergunta fosse respondida, se quisesse saber a verdade. E sendo esta uma pergunta bíblica, seria uma resposta bíblica. É lícito deixar a esposa? É lícito deixar o marido? É lícito o divórcio? É lícito a separação? Mas como vimos no programa anterior, o profeta dizendo, a pessoa ímpia, quem não tem Deus, ela não se preocupa com isso. Mas o cristão que quer fazer a coisa correta, ele pergunta, questiona, porque vivemos no meio de tantas más influências, de tantas histórias, tantos amigos, tantas pessoas, e queira ou não, essas influências procuram lhe controlar. Mas como cristão, você questiona, é certo ou errado? Por mais motivos que eu tenha, devo sair de casa? Devo deixar minha companheira? Devo deixar essas crianças? Jesus, ele responde, mostrando qual é o motivo. Mas vamos ver o irmão Brana dizendo, parágrafo 65 desta mensagem. Se você não tenha, entre em contato conosco e nós te enviaremos. Eu creio que nós temos algum estoque disso. É como se eu dissesse, se eu quisesse ir para o leste esta manhã, e da melhor forma que soubesse, eu teria de encontrar uma certa coisa no campo e estivesse diretamente a leste. Eu iria para o leste. Então, vamos colocar um exemplo. Ele está colocando um exemplo. Se nós queremos ir para o leste, onde nasce o sol, você tem que ter um ponto de referência ali para se dirigir direto ao leste. E se alguém dissesse, irmão Brana, o leste é por aqui. Quer dizer, o leste é por aqui. Mas, vamos dizer, a esquerda. É leste, realmente, mas potencialmente é leste, mas é nordeste. O nordeste não é exatamente o leste. Entende? Se você for nesta linha, que alguém disse, isto é o que é certo, você vai passar longe, né? Do seu objeto propriamente dito que estivesse procurando. Eu teria de voltar, sabendo que estava errado. Então, se você tem uma visão, um entendimento errado nesta questão de casamento e divórcio, vamos tomar a linha para o leste, vamos dizer, para Deus. E as Escrituras é a linha correta. Você não pode se desviar à esquerda, mesmo que potencialmente vai ao leste,
você vai errar. Agora, errou? Então vamos corrigir nosso entendimento vindo para o centro da questão. Então, se você erra um caminho, você tem que retornar para tomar o caminho correto. E então, se alguém dissesse, irmão Brana, vá nessa direção à sua direita, quer dizer, um pouquinho à direita, você vai encontrar o leste. Agora, isso é potencialmente leste. Também, mas é sudeste. Quer dizer, não é o leste, aquilo é sudeste. Está entre o sul e o leste. Veja você, eu perderia o objeto que estivesse procurando porque fui além dos limites do caminho perfeito e direto. Então, qual é o caminho? Qual é a resposta sobre casamento e divórcio? É as Escrituras. Temos que ir pelas Escrituras. Agora, se isto é assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. A primeira é isso. Uma delas diz que um homem só pode se casar uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. E essa é uma das questões. Mas se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. Você pode dizer, mas isso é certo, ficou viúvo, pode casar, ela pode, está livre. Mas não é só esta condição. Lembre bem, se você olhar só por esta condição, você vai errar, porque existe mais condições. E é disto que vamos tratando. Vocês estão compreendendo? Que Deus os abençoe. Olha bem, a outra, e essa é uma das questões, mas se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. Quer dizer, se você só firmar nesse ponto. E então, a seguinte diz, se a esposa ou o esposo, qualquer um, cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. Você se encontra ultrapassando a direção certa com isto. Quer dizer, você está errado. Também, não é só isto que dá motivos. Não. Não é. Inclusive, vamos adiantar, não vemos nenhum lugar dentro da Bíblia que a mulher pode se separar e casar com outro. Quer separar? Separe, mas não deve casar com outro, mesmo seu marido, se ele foi infiel para você. Esse é um direito, eu vou adiantando, que a Escritura, o próprio Jesus disse ao homem, ele tem. Por isso o profeta diz, ele pode, ela não. Agora você brigue com Deus. Se você quer brigar, né? Então nós temos que ter o equilíbrio. E se basear, ficar no centro. E o centro é o ensino da Bíblia. Então, ouvintes, irmãos, amigos, tira estes conceitos radicais que você acha que tudo é só isso que você pensa e vê. A Bíblia, vamos olhar da maneira bíblica. Deste modo, veja, não é nem sudeste, nem nordeste.
nós queremos diretamente o leste. Quer dizer, não é só se ele morre e fica viúvo que pode, ou se adulterar e que pode. Não, você temos que equilibrar. Há um centro. E todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigosíssimo. Você não teria mais escritura quando fosse nessa direção. Você não teria mais escritura quando fosse naquela outra direção. Nós queremos saber onde escritura bate com escritura e saber qual é a verdade disto. Cada um toma um caminho diferente e falha em trazer a resposta correta, mas ainda tem que haver uma resposta. É exatamente como hoje. Há duas grandes linhas de doutrinas na igreja. Uma delas é o calvinismo e a outra o arminianismo. Uma delas é legalista e a outra é graça. E nós vimos a descobrir que as pessoas que creem na graça, os calvinistas dizem: bendito seja Deus, não me faz mal fumar, não me faz mal beber, eu posso fazer estas coisas, eu tenho segurança eterna. Fui salvo, estou eternamente salvo. Quer dizer, posso fazer o que bem quer. É o abuso da graça. Olha bem, então nós encontramos o outro lado do legalista que diria: eu gostaria de gritar com ele, eu gostaria de falar-lhes umas verdades, mas eu sou cristão, eu tenho que ficar quieto. Veja, você se encontra em duas estradas diferentes, nenhuma delas está certa. Agora, é difícil dizer isso, mas é a verdade. Então, nem legalismo, nem liberalismo. Entende? Há um centro e devemos se equilibrar. É igual doutrinas radicais. Gente, Deus nunca, é o que eu posso vos dizer, Deus nunca está em uma radicalização. Entende? Os fariseus eram super radicais. Mas vamos seguir aqui. Nós nos encontramos em duas estradas diferentes. Uma indo numa direção e a outra indo na outra. Agora vejamos qual é a verdade. Vamos olhar o centro sobre casamento e divórcio. Aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que Deus falou para o seu profeta sobre a montanha e ele trouxe para aqueles que creem na mensagem. Eu quero dizer isso, que o que Deus fez ali, permitiu, fez, não é de uso para o ímpio religioso, mas exclusivamente para os que creem, os que têm aceitado a soberania de Deus, a graça de Deus, a qual ele tem manifestado, nos dando uma mensagem neste tempo. Agora escute e veja, se isto lhe parece sensato. Por exemplo, vamos aplicar um outro assunto e você analisa este outro assunto que é, vamos dizer, quero ir para o leste, mas alguém diz, pegue aqui um pouquinho à esquerda, você vai atingir não o leste, mas o nordeste. Eu quero ir para o leste, outro diz, pega um pouquinho aqui à direita, você vai atingir o sudeste. Mas tem que ter um centro, uma linha para nos levar até o leste. E agora, aplicando isso na questão da própria vida de casado,
profeta ele aplica pessoalmente um exemplo. Ele diz: agora escute, veja se isto lhe parece sensato. Por exemplo, se eu me apronto para ir ao estrangeiro, eu tomarei minha própria família, eu chamarei minha esposa a mim e lhe direi: eu vou ao estrangeiro, querida. Agora aqui está o lado legalista. Aquele lado legalista. Agora, minha esposa, eu vou ditar a regra para você. Se você flertar com algum homem enquanto eu estiver ausente, quando eu voltar, você é uma mulher divorciada. E não a quero dando olhares amorosos, não a quero flertando. Você entende isso? Eu sou seu marido. Se você fizer isto, eu vou repudiá-la quando voltar. Quer dizer, ele está perguntando, esta é a maneira certa? Então ela estende o braço, me segura pela gravata e diz: meu bom homem, eu quero lhe dizer uma coisa. Veja, que se você der olhares amorosos para alguma mulher, ou sair com alguma mulher, ou flertar com alguma mulher, você será um homem divorciado quando voltar. Agora, esse não seria um lar feliz? Os legalistas são assim. Quer dizer, a maneira é a imposição, é a ditadura, entende? Vamos ampliar aqui, aquele pastor legalista, ditador, ameaçador, entende? E o outro é um liberalista que não se preocupa com nada. Está ambos errados. Agora, o outro lado disto, vamos olhar o lado liberalista. Se eu fosse ao estrangeiro e eu cometesse um erro, dissesse: agora veja, eu sairei com esta mulher. Está tudo bem com minha esposa, ela não se importa. Minha esposa dissesse: eu sairei com este homem, está tudo bem com Bill, ele não se importa. Se eu não me importo, então há algo errado comigo. Eu não amo essa mulher corretamente. E se ela não se importa, há algo errado com ela. Ela é minha esposa e eu não quero outro homem mexendo com ela. Ela é minha esposa. Então, veja vocês, os dois lados, legalista, a imposição, e o liberalista não se importa. Agora, qual a maneira correta? O centro, o leste, quer dizer, a linha correta sobre casamento e divórcio é o que diz a Bíblia, é a linha correta. Vamos olhar neste exemplo. Agora, quando eu vou ao estrangeiro para fazê-lo corretamente, minha pequena família se reúnem e nós oramos uns pelos outros e eu os encomendo a Deus e eles me encomendam a Deus. E quando fazemos, nós vamos ao estrangeiro, eu vou ao estrangeiro. Agora, eu sei que ela me ama, eu tenho confiança nela. Eu a amo, ela tem confiança em mim. Enquanto eu a amar assim, ela não terá qualquer preocupação a respeito de eu sair com outra mulher. Enquanto ela me amar corretamente, ora, não há necessidade de eu pensar acerca de algum outro homem sair com ela, porque ela é minha esposa e eu confio nela. Este é o centro. Por isso, esses dias nós falamos aqui, o que protege um homem de ser infiel e a mulher é serem bem casados. E é claro que o amor traz confiança. Você não desconfia. Paulo nos diz em Coríntios 13 que o amor não trata com leviandade, com desconfiança, com esse ciúme doentio.
Há um centro. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você que é casada, você que é casado, você está à direita do certo ou à esquerda? Em que posição você se encontra, minha irmã, meu irmão? E você, jovem, rapaz, que amanhã vai dar este passo, que tipo de lar você quer? Você quer controlar ele? Casar, compactuar o celular dele com o seu para você saber com quem ele fala? Você quer fiscalizar? Você quer manter a coisa? Ou você vai confiar? Ou você acha que é você que faz a segurança? Que tipo de lar você pretende ter? Ah, eu quero um lar onde há amor, onde há confiança, onde não precisa estar suspeitando. Quer? Plante a semente certa que você vai colher o fruto certo. Só isso. Não tem que estar discutindo outras coisas. Entende? Um lar que é feito de regras e mais regras, isso não é um lar, isso é um tormento. Um lar que para a mulher ser fiel, o homem tem que estar vigiando, ou a mulher vigiando o homem. E há pessoas que são fiéis porque nunca tiveram oportunidade de sair com outro ou sair com outro. Não. Você tem que ter a sua hombridade, saber de quem é o teu coração, a sua vida. E foi ele que você escolheu, é ela que você escolheu. Então, saiba fundamentar o vosso casamento de uma maneira correta. Não da maneira que a Globo oferece pelas novelas. E uma cristã não vive diante dessas porcarias, pegando esse espírito do que você alimenta, minha irmã. Mostra que espírito você tem dentro de você. A maneira que veste, a maneira como você olha, homem, com esse olhar inchado de cobiça. Vença estas coisas pela graça de Deus, achegue a Deus, ou estas coisas te vencerão. Vamos seguir adiante. Agora, quando eu creio que se eu, de fato, fizesse algo errado, cometesse um erro e saísse com alguma mulher, e voltasse e lhe confessasse isto, e lhe dissesse, Meda, era o nome da esposa do irmão Brana, eu não tive intenção de fazer isto, eu simplesmente caí em uma armadilha. Esta mulher simplesmente correu direto para mim, me agarrou pelo braço e começou assim, assim. Eu creio que ela seria compreensiva, eu creio que ela me perdoaria por isto, mas eu não faria isto por nada, porque eu a amo. Olha, porque eu a amo. Ainda que ela me perdoasse, eu não faria isto. Eu não a magoaria por nada. Apesar de eu saber que ela me perdoaria por isto, eu não quero magoá-la. E é assim que é com Deus. Quer dizer, você serve a Deus, não é com medo do inferno, ficar fora do arrebatamento. Você deve servi-lo, cada um deve servir simplesmente porque o ama. Eu gosto de uma expressão do irmão Brana. Ele diz, mesmo se Deus me mandasse para o inferno, eu diria, eu te amo, Senhor. Eu confessaria o meu amor por ele. Então veja vocês, existe uma questão aqui, eu disse que ia comentar alguma coisa. Cair
em erro e cair em pecado, vamos dizer. Pecado quer dizer transgressão. E viver em pecado. O pecado na vida de um cristão, ele é um acidente. É um acidente. É como você vai andando ali e tropeçou e caiu. Você não vai cair por querer. Você não vai procurar cair. Foi um acidente, mas quando você caiu, você levanta, te bate a poeira, confessa, passa vergonha, seja o que for. Agora, tem diferença entre cair e viver em pecado. Viver em pecado é a pessoa simplesmente seguir fazendo aquilo. Quanto tempo faz que você anda nessa vida de infidelidade? 3 anos, 2 anos, 10 anos. E nunca acertou isto? Tem andado com um homem, tem tido um amante acolá por tantos anos. Aonde você vai encontrar arrependimento de alma? Aí é onde vem o que disse o profeta. Eu não creio no arrependimento sem lágrimas. Quer dizer, uma coisa lá do coração. Como que você vai se arrepender genuinamente? Genuinamente? Se programou aquilo. Eu estou falando todo tipo de pecado. Então existe essa questão, cair em pecado e viver em pecado. E quando a pessoa se arrepende, ela não importa o preço que vai pagar. Se vai ter que viver sozinho, sozinha. E se não confessa, olha bem, irmão. Se você já errou contra o seu marido, contra a sua esposa e não acertou, não importa quanto tempo isso faz, o tempo não apaga. Mas o sangue de Cristo apaga, mas perante uma confissão. E você errou contra ela, você errou contra ele, você tem que ir a ela e acertar. Você tem que ir a ele e acertar. Mas e a intenção? Diz o profeta, se não me engano, parágrafo 156 da mensagem Não Sabeis. Não é somente se acasalar, é ter aquele encontro com essa intenção. Isso é adultério. O próprio Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher cobiçando em seu coração, já adulterou com ela. Por isso, se você veste indecentemente, você é culpada aos olhos de Deus. A confissão é a única coisa que atrai o sangue de Cristo, atrai o perdão. Mas primeiro você acerta com ela, você acerta com ele, e depois vocês acertam com Deus. Mas ele vai me deixar. Melhor do que eu ir para o inferno. Prometa-lhe, seu Adão, e nunca mais fazer isto. Ore a Deus, espere o momento certo. Talvez precise da ajuda do teu pastor para acompanhar. Meu irmão, minha irmã. E outra coisa, não fique tentando entrar em detalhes. Há um velho ditado que diz que o diabo está em detalhes. Como foi, como não foi, como não passa, era loiro, era preto, era isso, ou era aquilo. Mano, não entre em detalhes. E mesmo mais tarde, se tiverem suas diferenças, como diz o velho ditado, goiano, seus arranca-rabos, não puxe, irmão, por favor, aquilo que você perdoou. Irmã, aquilo que você perdoou. Se você fizer isto, você está fazendo o papel de Satanás, acusador. Você está mostrando que o sangue de Cristo, a morte de Cristo, não valeu nada. Não seja você um coveiro, uma coveira. E quem é você para não perdoar? Você tem todo direito de deixar.
meu irmão. Você tem todo o direito de buscar separação, minha irmã, se ele tem sido infiel. Agora, é isto que você quer? Não há maior dor do que a infidelidade. É a maior ferida que se pode fazer em um coração sincero de uma esposa ou de um esposo. Mas tem uma coisa. Eu recordo da mensagem que o irmão Brana ele nos prega sobre Hebreus, segundo volume, Hebreus 7, segundo volume, e o primeiro volume. Ele diz assim: se eu errasse e minha esposa se separasse, divorciasse de mim, isto me tiraria do ministério. Mas lembre bem, transmita a coisa como está, não por conveniência, colega. Se eu errasse e ela divorciasse, isso me tiraria do ministério. Quer dizer, nem a minha própria família, que devo ter em sujeição, em confiança, quebrei a confiança, quanto mais da igreja. Por isso eu digo, ministério é crédito. Ministério é crédito. E a melhor coisa, quando se não tem crédito, saia da frente. Se você tem crédito, pode comprar na cidade onde quiser. Mas se não tem, você não tem. E não é o nome de pastor que vai lhe dar crédito. Não, 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 não. Agora veja, se eu errasse e ela separasse, isso me tiraria do ministério. Mas quando ele não erra? Leia, de acordo como o profeta fala, de acordo como ele mostra. Não por conveniência, por tirar vantagens e jogar sombras. Seja sincero, seja um cristão, ministro. Então, irmãos, mas isto não quer dizer que a mulher pode contrair segunda núpcias. E se a culpa é sua, meu irmão, eu quero dizer, você também não tem condição de contrair segunda núpcias, porque você foi culpado. Foi culpado. Mas vamos olhando essas coisas aqui. E é assim que é com Deus. Se um amor filial, o qual é o amor humano, amor de companheirismo, pode fazer um homem sentir isto acerca de sua esposa, que me diz do amor ágape, a palavra grega significando o amor de Deus? Como isso me faria fazer acerca de Jesus Cristo? Quer dizer, se o amor filho, que é o amor humano, de companheirismo, nos leva a perdoar, nos leva a tolerar, relevar, compreender, nós que somos maus, e o amor ágape, que é o amor de Deus, você tem que confiar. E você tem que aprender a perdoar a você mesmo. Deus tem perdoado diante daquele acerto, tudo mais. Aprenda a te perdoar você mesmo. Aprenda a perdoar você mesmo. Não fique dando lugar ao diabo, se autocondenando, se auto-simolando. Não, não. Confie no sangue. Nós temos, não pequeis, disse João. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava de todo pecado. Sim, o que faz o advogado?
ele se coloca em teu lugar e te defende. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Então, irmãos, e o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Olhe à frente. Agora, não pense que a tua razão, não pense que o tempo, entende, serenou as coisas. Eu sempre tenho dito uma coisa, eu vou deixar por aqui, mas vamos terminando esse ponto. Geralmente eu não conheço, ninguém conhece qual pode ser o pecado, o primeiro. Mas geralmente, o segundo pecado quase sempre é a mentira, para poder cobrir, para poder se desviar. Esses dias eu vi o senhor Lula dizendo, o ruim da mentira é que você tem que continuar mentindo toda a vida. Sim, e você vai chegar no dia do juízo como um mentiroso e ser julgado como um mentiroso, uma mentirosa. Nós não levamos nada desta vida aqui de bens, mas você leva o seu caráter. Caráter é o que você é. Por isso, diga a verdade. Jesus disse, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem da fonte diabólica. Aqui. Como isso me faria fazer acerca de Cristo? Quer dizer, confie no amor de Deus, confie no perdão de Deus, confie na salvação, confie na eficiência do sangue. Graças a Deus, temos o propiciatório, o sangue que fala por nós. Nossas orações são ouvidas, somos abençoados, somos curados, somos consolados. É pelo sangue. E o sangue, por ele fomos comprados. Enquanto eu quero ir fazer isto, está em meu coração. Eu digo, enquanto está em meu coração fazer isto, eu vou fazê-lo. O legalismo não me deixará fazê-lo. É porque eu saberia que seria punido por fazê-lo. Mas a real verdade disto é, quando o amor de Deus entra no seu coração de tal modo que você quer fazê-lo. Essa é a verdade disto. Aí estão as duas linhas, não o legalismo ou a outra, ou o calvinismo. São ambas, ajunta as duas. Você faz porque você ama a Deus. Você obedece porque você ama a Deus. Não é com medo de ir para o inferno, não. Não é com medo de algum irmão ver, alguma irmã ver que você está fazendo coisa errada. É porque você ama a Deus. Por isso, minha irmã, você não corta o seu cabelo, você não se veste indecentemente, não vive mostrando, entende, seu corpo com essas vestes justas para atrair cobiça de homens. Não, homens ímpios. Você ama a Deus e a Bíblia diz que das santas deva vestir decentemente. O que é decência? O que é vestir decentemente? E você também, meu irmão. Hoje tem uma moda por aí que a perna da calça nem entra quase na perna do camarada. Se toca lavar os pés na Santa Ceia, nem dá de subir. Ora, cria vergonha. Vai buscar roupa de homem. Vista decentemente. Meu irmão, minha irmã, dê um testemunho com a sua vida. Não para mostrar A, B ou C, mas porque você ama a Deus. E você faz isto porque você ama estar no caminho dele. Então nós vamos deixando, dentro desses parâmetros, vamos equilibrar.
E assim nós vamos olhar essa mensagem, casamento e divórcio, olhando o ponto do leste, quer dizer, o ponto correto. Se é uma pergunta, tem que haver uma resposta certa. Através das Escrituras, de acordo como o profeta de Deus nos trouxe. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E não deixe de acompanhar no próximo programa, onde vamos continuar estudando essas coisas, aprofundando nestas coisas. Que Deus os abençoe. E não desligue o seu aparelho, se a coisa lhe pegar mais profundo e você não concordar, por favor, seja pelo menos educado, ouça até o fim. E tome as suas escrituras e tome o senso comum do que é certo e analise estas coisas. Então, que o Senhor vos abençoe e uma boa noite a cada um. Amém.